A metodologia Vôlei Universo de formação integral e de excelência parte do princípio de que o voleibol é um esporte muito difícil de ser ensinado e de ser praticado. E essas duas condições vão interferir diretamente em como o aluno-atleta aprende e em como o professor-treinador ensina. Nós partimos do entendimento de que a criança precisa vivenciar a maior riqueza possível de habilidades. Apenas com o acervo motor alimentado adequadamente e compreendendo que a iniciação do voleibol coincide com uma etapa do desenvolvimento em que a criança precisa vivenciar múltiplas atividades, é que nós não podemos nos limitar apenas às habilidades do voleibol para fazer com que as crianças vivenciem as atividades motoras que estariam à sua disposição. Por isso, uma escolinha de voleibol não pode se limitar apenas a ensinar as habilidades específicas do voleibol, e sim diversificar o máximo possível essas atividades para que mais à frente o processo de ensino-aprendizagem das habilidades específicas fique muito mais facilitado, já que o acervo motor mais rico vai permitir que a estrutura motora da criança esteja preparada para aquelas habilidades que a gente sabe que são mais complexas do que a maior parte daquelas envolvidas em outras modalidades. Dentro da estrutura pedagógica proposta pela Vôlei University, 3 estágios básicos do processo de ensino-aprendizagem são muito importantes de serem assimilados e respeitados, porque eles vão ser coordenados em todo o processo. O estágio de aprendizagem, de aperfeiçoamento e de treinamento. E eles acontecem exatamente nessa ordem. A criança, primeiro, aprende a saber fazer, depois ele aprende a saber aplicar o que ele aprendeu com eficiência, e, por último, no estágio de treinamento, o objetivo é fazer com que ele jogue com eficácia, acerte mais e erre menos. Enquanto não aprender o fundamento, a criança não deve ingressar no estágio seguinte de aperfeiçoamento. Apenas com o padrão motor adquirido é que ela vai poder aperfeiçoar a habilidade, sempre baseada nesse padrão aprendido no primeiro estágio. E depois de ter a liberdade de aperfeiçoar o fundamento aprendido, é que ela vai passar para o estágio de treinamento, no qual as exigências pela eficácia, ou seja, aumentar o número de acertos e diminuir o número de erros, vai nortear a prática diária das sessões de treinamento. E exatamente por entender a complexidade do voleibol e das habilidades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, é que nós adotamos, dentro da estrutura pedagógica da metodologia Vôlei University, o processo pedagógico sintético-analítico-sintético. Nós vamos permitir que o nosso aluno-atleta pratique a habilidade a partir dessa prática e da observação do professor-treinador. A habilidade, sempre que necessário, vai ser fracionada em partes. E por meio do método analítico, nós vamos oferecendo um processo mais facilitado ao nosso aluno-atleta, para que ele consiga, ao final, repetir novamente a habilidade por completo, a partir da vivência desses fracionamentos e do encadeamento de cada uma dessas etapas em que ele foi fracionado.